Olá, boa noite a todos. Hoje a live promete, é um tema interessante a todos, sem dúvida. É as redes sociais e a psicologia. E para conversar sobre esse tema tão amplo e tão interessante, a gente vai ter o nosso convidado Pedro Paulo Zogby. Ele é psicólogo, pós-graduado em gestão de pessoas e tem muito a acrescentar aqui para gente o seu ponto de vista psicológico sobre as redes sociais. Vai ser muito interessante. Eu estou só esperando aqui a solicitação. Bom, quem tá vendo aqui com certeza é usuário de rede social, porque é feito pelo Instagram, né? E, e aí até eu vou começar com uma introdução, assim que o Pedro Paulo Zogby chegar. Agora ele está entrando aqui em alguns segundos. Olá, Olá, Rodrigo. olá Pedro. Obrigado por vir aqui conversar com a gente sobre as redes sociais e a psicologia. E Obrigado você. E se você me permite, eu gostaria de fazer uma introdução, né? Só para abrir nossa mente e já voltar nesse tema, rede social, sobre o enfoque da psicologia. Nos anos 2000, quando eu comecei a Tá me mexer. ouvindo? Tá me Tô ouvindo, ouvindo. Rodrigo? Você tá me ouvindo? É que eu, é que eu tô congelado aqui. Não, tá Eu tô tudo perfeito. congelado. Tá bom, então vamos lá. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A imagem tá congelada aqui, mas tudo bem. Não, Vamos mas já lá. tá na íntegra aqui. Vamos lá. Eu só Desculpa. vou, eu só vou colocar aqui, fixar o comentário e aí eu já vou começar a introdução. Ok. Se quiser ir introduzindo você também, enquanto eu coloco o comentário. Então, na verdade, Rodrigo, muito boa noite ao pessoal aí da página, do canal. É, as redes sociais hoje, Rodrigo, elas estão tomando conta de todo um panorama por conta da questão da pandemia. Aí ela entra na questão política também, ela entra muito na questão política, ela entra na questão de liberdade de expressão. Então as pessoas estão usando, né, Rodrigo, as redes sociais, seja ela qual for, para se expressar, né? Para se expressar, para conduzir o seu posicionamento, né? E você também utiliza as redes sociais para se demonstrar para o mundo. Então a rede social hoje, ela deixou de ser algo para conectar A ou B. Ela está sendo algo para um instrumento para a disseminação da informação. Esse é uma das qualidades da rede social e, ao mesmo tempo, um dos problemas da rede social, né, Rodrigo? Que a gente pega os dois lados aí da moeda. Então, o pessoal hoje vai ter a oportunidade de conversar com a gente sobre esse assunto e sobre o enfoque da psicologia. Como é Sim, que a psicologia, como é que a psicologia vê, como é que a psicologia trabalha em relação a tudo isso, Rodrigo? exatamente. E aí eu gostaria de introduzir. é, eu comecei na internet em 2000, eu tinha 13 anos. E aí, hoje não é mais uma rede social, mas a grande rede social do momento era o e-mail, né? Que você se comunicava com todo mundo. E aí, fazendo só uma breve historinha bem rápida, aí veio o ICQ, aí se popularizou os chats nos grandes portais, o UOL e Terra, por exemplo. MSN, Orkut, YouTube, Facebook, Messenger, Skype, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Waze, LinkedIn, Google Meet, agora famoso TikTok. E também não deixar de falar, apesar de não ser uma rede social, a importância da Uber, iFood e
rápida nas nossas vidas. Aí, para começar, Pedro, na sua opinião, quais são os efeitos das redes sociais no comportamento da sociedade? Bom, Rodrigo, antes, muito boa a sua evolução aí das redes sociais. E só um comentário, você veja, nessa explanação que você fez aí, evolutiva, as redes sociais eram só uma brincadeira, algo para que nós interagíssemos com as pessoas, né, um ao outro. Então, o MSN, eu lembro da minha infância, né, nós regulamos a mesma idade aí, mais ou menos. E eu lembro da minha infância que eu entrava no MSN e tinha como me comunicar com meu amigo. E hoje a rede social, a gente trabalha com a rede social, né? Então é uma mudança de comportamento muito grande. Então as pessoas, elas utilizam a rede social para se expressar, para dizer a que veio. Então se você coloca hoje uma foto, a foto antigamente, né, na década de 90, era para registrar momentos, né? E hoje a foto, por essa plataforma que a gente está falando, o Instagram, é, é o registro não só de um momento, é o registro de um estado emocional, é o registro, talvez, de um estado de espírito, é um registro de se você está bem ou não. As pessoas podem falar com você através, dar opiniões sobre a sua vida. Então, hoje, a privacidade ela foi atrapalhada, né, pela rede social, e ela foi ajudada também, porque hoje pessoas do mundo inteiro te acham pela rede social, né? Você coloca lá, eu quero falar com alguém dos Estados Unidos. Você acontece isso pela rede social, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Então, em, isso tudo mudou o comportamento do ser humano, Rodrigo, no seguinte sentido, é, as pessoas se aproximaram mais. Hoje em dia, não existe mais distância, né? Não existe mais distância. As pessoas se aproximaram de uma maneira muito maior. Então, apesar da distância, existe uma aproximação entre as pessoas, entre as cidades, entre os países, e isso tudo modifica o comportamento das pessoas no seguinte sentido: a minha privacidade ela fica frágil, né? A minha privacidade ela fica extremamente frágil. Então eu não tenho mais a minha individualidade. Eu tenho que forçar a minha individualidade. Veja bem, um executivo que trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde, antigamente ele trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde. Por conta das redes sociais, hoje ele trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde, chega em casa e ainda é notificado pela rede da empresa, pelo Facebook da empresa, né? As pessoas, se responde e-mail. Então a globalização ajudou e ajudou muito, mas modificou o comportamento das pessoas nesse sentido. Nós estamos aproximados um do outro e com a privacidade um pouco fragilizada. Para quem gosta desse mundo das redes sociais. Para quem tem gente que prefere a individualidade. Então, tem pacientes que eu atendo que não tem rede social. E aí, o engraçado, Rodrigo, não querendo me alongar muito na resposta, mas o engraçado é assim: quando você não tem rede social, você fica parecendo um ET, né? Nossa, mas como assim não tem rede social? Não tem Instagram, não tem Facebook, né? O Twitter ainda poucas pessoas usam, mais pessoas públicas, né? Mas essas duas que eu falei agora, Facebook e Instagram, se você não tem, você tá fora do mundo ali. Então, isso a gente precisa trabalhar bastante em consultório. A medida
que isso vai ser benéfico ou maléfico para as pessoas. Ó, muito interessante, Pedro. E continuando aqui, de acordo com a psicologia, o que mudou com o surgimento das redes sociais nas relações humanas? Então, as pessoas elas estão mais próximas, né? Tem um efeito da proximidade, como eu falei no início, tem o efeito da proximidade. Então, eu posso me conectar com alguém que está em outra cidade com facilidade pelo virtual, né? Nós estamos vivendo uma questão virtual muito efervescente hoje, mas as pessoas também tem a fragilização da privacidade. A privacidade ela fica extremamente fragilizada, você não tem a sua privacidade ali, e as pessoas acabam é, não optando mais, né, não optando mais pelo afeto. Hoje, pela pandemia, o afeto tem sido recordado, entende, Rodrigo? Olha que coisa interessante. O afeto, por conta do Covid, ele está sendo recordado, né? Ai, que vontade de abraçar, mas antes do Covid não existiu isso, né? Você já discutiu isso com vários profissionais aqui no seu canal. Mas, então isso muda. A rede social, ela aproxima, mas ela distancia. Existe um sentimento aí ambivalente, né? E isso é trazido nos consultórios, né? Tem pessoas aí que são muito conectadas o tempo todo. E aí talvez o trabalho é de desacelerar essa hiperconexão. Ó, muito interessante, Pedro. Tem até o comentário de uma psicóloga, Lene Sol, onde ela diz: psicólogos precisam ter redes sociais, sim, e que os psicólogos precisam acompanhar essa evolução. O que que você acha Claro, sobre isso? claro, concordo muito com a minha colega de profissão, agradeço o comentário. Quando nós falamos da questão das redes sociais, Rodrigo, não é só colocar o aspecto negativo das redes sociais. Muito pelo contrário, nós vamos colocar que o advento das redes sociais, eles ajudaram e elas tornaram ferramentas de trabalho para o psicólogo, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Então, se nós não tivéssemos rede social, plataformas online, os psicólogos, psiquiatras, nós estaríamos muito mal ali, né? Porque hoje o campo de trabalho requer rede social. Você, com o seu canal, se não existisse a rede social Instagram, você talvez teria que procurar um outro canal. E isso não seria possível. Então, complementando aí a resposta para a colega, a evolução da rede social é muito bem-vinda, principalmente na psicologia, para divulgação do seu trabalho, divulgação de site, divulgação de todo o trabalho, de todo o portfólio, né? É até uma palavra antiga, portfólio, que hoje a gente tem nas redes sociais. Então, é isso. O que eu estou querendo trazer também que mudou muita coisa nas relações das pessoas com a rede social. Mas em nenhum momento a rede social ela tem que ser banida, muito pelo contrário, ela tem que crescer. Mas tudo tem que crescer com uma certa consciência, para que a gente não perca a questão da individualidade. Mas eu agradeço a pergunta da colega. Se quiser fazer mais, estamos aí para trocar ideias. Ela gostou aqui, deu até um retorno positivo. É muito bacana. E, É isso aí. e Pedro, quais são os efeitos do uso das redes sociais para as crianças e para os jovens de hoje em dia? Olha, desculpa, a minha internet ela congelou. Mas os efeitos para as crianças de hoje em dia é o seguinte: as crianças elas estão amplamente conectadas o tempo todo, principalmente aquelas crianças da geração Z e da geração Alfa que eu falei para você na live de segunda-feira. É até bacana porque é uma coisa que a gente
vai complementando. As crianças, elas têm o mundo à sua disposição ali por conta da rede social. Então, se a criança quiser fazer um trabalho escolar, ela vai lá e digita qualquer coisa e ela consegue, né? Se ela quiser jogar um joguinho, ela consegue baixar pelo celular, ela consegue jogar. Tem a tecnologia e tem a rede social. A grande questão, Rodrigo, é assim, eu até peço licença para me alongar na resposta, porque a grande questão é a seguinte, as crianças elas precisam ser monitoradas com o seu uso da rede social, né? Então, assim, eu estou falando de crianças mesmo, tá? Crianças 7, 6, 8 anos, até chegar ali aonde ela consiga verificar o que ela vai fazer. Mas jogos online com os colegas, né? Agora, como está tudo aberto, né, Rodrigo? Como não tem uma divisão, isso aqui pode, isso aqui não pode, como os mecanismos de controle estão muito frágeis na rede social, né? Os pais precisam ficar muito de olho, porque você tem atendido nos consultórios crianças, primeiro, altamente viciadas nas redes sociais, né? Crianças que estão sendo abordadas na rede social de maneira maléfica, né? Então você pode pegar aí um índice de Nova York que foi feito esses dias, que a pedofilia e o cyberbullying, né? Que daqui a pouco eu explico, a pedofilia está ainda em alta com a internet e com as redes sociais. Então, é através das redes sociais que existem comentários, que existem maledicências, que existem abordagens inadequadas. Então, as crianças precisam ser monitoradas e aí a gente também, aí a psicologia faz um trabalho de monitoramento, pelo menos em consultório, com essas crianças, para a gente poder que ela tenha acesso à rede social, obviamente, e mas que também não perca isso. Agora, aconteceu há uns 2 anos atrás, Rodrigo, uma coisa, jogos feitos por hackers e por facções criminosas que abordaram crianças de maneira altamente fatais, inclusive. Cito um deles, o jogo da baleia azul. Ela, Sim, ela, era, ela era um link que era disparado em uma das redes sociais, não vou falar por questões éticas, mas o link lá em uma das redes sociais, a criança clicava, começava um jogo aparentemente atraente para a criança, e aí os jogos ficaram sendo fatais, e aí obrigava a criança a se mutilar, enfim, era uma coisa muito doida. Depois veio uma outra história, uma outra febre, uma outra coqueluche aí, que é a questão da boneca mônada, aquela boneca que assustava as crianças, principalmente pequenas, criancinhas, né? Então era uma boneca que começava legal e depois vinha uma coisa, uma manipulação. Então, esses são 2 exemplos, Rodrigo, para a gente ver que o controle das redes sociais para crianças tem que ser dos pais, né? E não é nem da escola. A escola, ela orienta os pais, mas tem que ser dos pais. E aí nós temos um outro lado, Rodrigo, que é a questão do inverso, né? Aquela criança que não tem acesso às redes sociais, né? E à internet. E hoje está sendo muito prejudicada no seu ensino à distância. Então, as escolas estão tendo aí que requebrar um pouco para fazer aulas um pouco mais atraentes sem tanto uso das redes sociais.
né? Então, postar coisas em outras plataformas, a gente está tendo que fazer muito isso. É, exatamente. E enquanto você estava falando dos alertas para as crianças nas redes sociais, teve aqui um comentário muito interessante da Cristina. Sim, isso prejudica o desenvolvimento de outras áreas importantes para crianças. Ficam apenas nas redes sociais e jogos que nem sempre são benéficos. Exato, exato, Cristina, muito bem colocado. A grande questão é que as redes sociais, elas são uma faca de dois gumes. Então, os jogos, enfim, eles deveriam ser produzidos. Aí é uma crítica direta a produções de jogos, enfim, eles deveriam ser produzidos para instrumentalizar o cognitivo, para instrumentalizar a aprendizagem. Mas eles não estão, alguns não estão fazendo isso. Existe um jogo muito bacana, que é muito pedagógico para crianças de fase inicial, que é o Coelho Sabido, né? O Coelho Sabido, a criança vai aprendendo e aí é através de redes sociais. O Candy Crush, através do Facebook, fez muito sucesso, uma coisa muito bem feita. Os jogos de paciência eletrônicos, através do Facebook, acontecia, e outros jogos muito bem feitos, mas precisa ter muita dosagem. E aí a psicologia, para pegar o nosso tema, ela tem que entrar como parceira dos pais para moderar o uso das redes sociais nessa fase aí de desenvolvimento. É, exatamente. E, e agora pulando um pouquinho, né, de criança para um pouco mais velho. De que maneira Sim. as redes sociais auxiliam no relacionamento afetivo das pessoas? E também quais são os benefícios e malefícios também? Redes sociais estão sendo o grande círculo onde as pessoas estão se relacionando umas com as outras, se conhecendo umas com as outras, né? Aonde você pode, sem sair de casa, conhecer perfis interessantes, e também fazer as suas trocas. Então, a rede social tem ajudado muito nessa questão afetiva, né? Aonde você pode conversar com o seu potencial parceiro, né? Então isso tá acontecendo de aproximar pessoas. Você não conhece só para se relacionar amorosamente, você conhece para se relacionar como amigo. É, 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 é um aumento daquela sala antiga de bate-papo que tinha na UOL, né? Vou entrar lá e tem o nick. Hoje em dia você conversa com as pessoas pelo Messenger, pelo Facebook, e aí você tem aplicativos, Tinder, Happening, você tem outras, e aí você busca a sua afetividade. Isso é muito bacana, só que isso também precisa ser olhado pela psicologia, Rodrigo, porque você não tem o presencial nessas relações, num primeiro momento. Pode ser que você conheça, obviamente, a pessoa depois, né? O primeiro contato é feito pelo não presencial. E isso, é claro que hoje, em vista da pandemia, tem facilitado muito, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu, Rodrigo? Por quê? É, é, a relação não presencial, você plastifica, veja bem, plastifica as relações, né? Você plastifica as relações. Então, você pode ter alguns arrobos de angústia, até de depressão, quando a coisa não dá certo. Não é por conta das redes sociais, mas como você tem vamos dizer assim, ó, abre aspas, um cardápio muito variado de pessoas, você acaba tendo
pessoas muito variadas para escolher, né, para se relacionar. E isso pode confundir o interno do ser humano. Então, eu acho que tem grandes malefícios, tem grandes benefícios, na verdade, mas tem alguns malefícios. E a gente tem que tomar cuidado. Existe um filme chamado Black Mirror, né, que é um filme bastante interessante que mostra essa dependência que a gente tem das redes sociais, principalmente e dos aplicativos de relacionamento. Então você vai, eles botam lá para você escolher, dar nota, essa pessoa é 4,8, essa pessoa, né? Então isso acaba Inclusive tem no Netflix, né? exatamente. Inclusive, e isso acaba deixando, Rodrigo, as relações muito fáceis e muito plásticas. Quando você vai para a vida real, para o presencial, você vai achar que é isso. E aí a pessoa pode acabar se frustrando muito. É muito bem colocado. E o surgimento das redes sociais no seu início era para conectar pessoas, né? Até eu fiz a introdução. Esse objetivo, na sua opinião, ainda se mantém ou foi distorcido pela sociedade? Rodrigo, a coisa ficou muito mais complicada, cara, porque até você vê pelo filme Rede Social, né, que conta a história aí do Facebook, do Mark Zuckerberg e tal, a princípio ele fez uma para conectar as pessoas dentro de um colégio, né, depois a coisa foi abrindo, e hoje é a empresa mais valiosa, comprou tudo, né, e aí ele está bem sucedido pelas razões e pelos méritos dele. Mas a coisa está sendo muito distorcida, né, Rodrigo? A gente está. A ampliação da rede social, como disse a minha querida amiga psicóloga, que eu não me recordo o nome, ela evoluiu, é uma evolução, ok? Mas hoje em dia você discute tudo na rede social. Você discute política, você discute tudo na rede social. Então, hoje em dia, ninguém pode ter uma opinião contrária a você, que o embate vai ser dentro da rede social. Então, precisa tomar um pouco de cuidado. Então, na minha opinião, respondendo a sua pergunta, eu acho que se a gente não cuidar, se a gente não cuidar das fake news, né, que as redes sociais também produzem, né, que na verdade não são as redes sociais, são as pessoas que controlam a rede social. Então, se a gente não cuidar das fake news, a gente pode acabar cada vez mais ficando num mundo extremamente polêmico. Então, se você me perguntar assim no final da live, então você é a favor das redes sociais? Muito, sou muito a favor. Só que tudo que você usa em demasia, em demasia demais, você acaba usando tanto para o bem e também para o mal. Vira uma arma, né? Uma arma pode ser um antibiótico, pode ser bom para uma coisa e pode ser ruim para uma outra. Então, você precisa tomar um certo cuidado com isso. Exatamente. Você tocou num assunto muito interessante das fake news, né? E, e não é o lugar melhor para se ver notícia no WhatsApp, né? Principalmente quando não se olha a fonte e as pessoas encaminham qualquer coisa e geram notícia a partir daí. É justamente por conta da falta de sigilo, da falta de verificação. Tudo na rede social poderia ser muito bom, desde que fosse verificado. Esse conteúdo aqui que você está promovendo é um conteúdo verídico, é um conteúdo de acesso, mas você também vê coisas, memes muito pouco interessantes nas redes sociais. Então você acaba, na ânsia de divertir as pessoas, você acaba as ofendendo de maneira muito direta, né? Se você quiser falar hoje alguma coisa para uma celebridade, né? Você pode falar para ela alguma coisa muito horrível, né? Então, muitas pessoas estão enfrentando processos, muitas celebridades estão enfrentando processos, justamente
pela não verificação das coisas, né? Hoje em dia você posta alguma coisa nas redes sociais e viraliza, né, Rodrigo? Então, hoje em dia, como não tem mais fronteira, graças a Deus que não tem mais fronteira, porque hoje você pode chegar na China de uma maneira mais fácil pelas redes sociais, mas ao mesmo tempo essa falta de fronteira, esse campo aberto, você pode fazer o que você quiser com ele. Então você precisa tomar um certo cuidado com isso, né? As pessoas públicas, elas precisam mostrar o conteúdo delas, mas elas não podem mostrar o conteúdo delas acima do bem e do mal, porque elas vão ser verificadas. Inclusive, políticos importantes da nossa nação aí estão enfrentando isso. E eu acho bom enfrenta. Então, a psicologia, voltando, né? Porque a gente sempre alonga e volta. A psicologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano que está muito atento a isso. Nós temos que fazer bom uso disto, mas nós temos que ver que ela tem uma capacidade de ampliar notícias e ampliar comportamentos que a gente precisa ficar muito de olho. Inclusive tem um comentário aqui da Angélica, igual uma bomba em campo minado. Exatamente, exatamente. Nós estamos, Angélica, num campo extremamente minado. Isso não sei se é totalmente ruim, porque tudo que se faz hoje está sendo vigiado. Poxa, mas será que tudo de bom está sendo vigiado? Mas tudo de ruim também está sendo vigiado. Então a gente tem que dar graças aos céus que as coisas estão surgindo, mas temos que tomar cuidado, porque o efeito, tudo que é inovação é muito bom, mas dá um efeito muito catastrófico às vezes para o psíquico humano, para a psique humana. Psique, em grego, é mente, né? Então, tudo que é inovação deslumbra o homem. O homem, não é o homem-mulher, o homem, indivíduo, é muito deslumbrado. Ele senta na frente de uma rede social, ele sabe que ele pode falar, ele sabe que ele pode, e ninguém vai ver isso dele. Agora ele está vendo que as coisas não são bem assim, que são empresas sérias que estão fazendo um controle bastante rígido. Exatamente, muito esclarecedor mesmo, tudo que você está falando. E aproveitando até a sua formação, que você é pós-graduado em gestão de pessoas, eu gostaria Sim. eu gostaria de te perguntar de que maneira as empresas utilizam as redes sociais para avaliar o comportamento de um colaborador, se é feito ou não. Rodrigo, olha que coisa interessante. A minha carreira basicamente inteira eu passei fazendo consultorias, prestando consultoria para as empresas em treinamentos e desenvolvimentos, né, de pessoas. E você sabe que as empresas hoje, elas avaliam o teu currículo, ok, legal, tranquilo, mas elas também avaliam sua rede social, cara. Então elas avaliam sua rede social, elas avaliam as suas fotos, elas avaliam o seu posicionamento à direita, à esquerda. Aí alguém que está nos assistindo vai perguntar, mas como assim? Então quer dizer que isso vai fazer parte? Sim. Então muitas empresas têm uma lei, né, tem um código de ética das empresas muito rígido quanto a isso, né? Se você tem uma empresa que você influencia pessoas, você precisa tomar muito cuidado com o que você fala. Tem algumas empresas que não olham muito para isso, mas tem outras que olham, tem outras que controlam mesmo. Então você não pode entrar em qualquer site dentro da empresa, você tem que respeitar uma política, não pode falar talvez de um concorrente direto da tua empresa na sua rede social, né? E isso é como se você fosse para um campo de futebol, né? Então você joga no Corinthians e vai tirar uma foto com a camisa do Palmeiras. A mesma coisa acontece
nas redes sociais, a gente precisa, com as empresas, a gente precisa ter respeito às instituições. Então, algumas empresas, a grande maioria, olham as redes sociais para ver o perfil do colaborador. Às vezes, o perfil que está lá na rede social, eles acham que não combina com a filosofia deles. A missão, visão e valores que eles têm, conteúdo amplamente administrativo, mas é bacana falar, né? Então, por exemplo, a dica que eu dou enquanto consultor para as empresas e para os candidatos possíveis profissionais daquela empresa sejam o mais verdadeiro possível na sua rede social, porque isso pode determinar alguma contratação ou não a seu respeito. É muito interessante. Eu queria até agradecer a Angélica aqui, que ela concordou com você, que já trabalhou em uma empresa que fazia isso. E aí, emendando o que você falou, né, Pedro? A questão de direita e esquerda. Por que que as opiniões políticas, na sua opinião, ficam tão extremas quando postadas nas redes sociais? Justamente por conta dessa falta de filtro. E eu atinjo muita gente. Tudo que eu falo é atingido para muita gente. O meu comentário vai passar para toda a minha lista de amigos, para toda a minha lista de contatos. E aí essas pessoas têm opiniões políticas diferentes da minha, vai lá, comenta, eu não gosto do comentário, eu também rebato, né? E aí eu não deixo barato. Por quê? Porque vira um tapetão, né, entre aspas aí, vira um tapetão de debate. Você acaba debatendo. Então, nas eleições a gente controla, tem um mediador aí para controlar. Ah, 2 minutos para você, 2 minutos para você. Mas no caso das redes sociais não tem um moderador. Não tem alguém que fale, olha, vai aqui 2 minutos. Não, é tudo livremente. Pra você ter uma ideia, teve um paciente que era de uma determinada opção política e ele postou lá e perdeu a amizade com famílias e tal por conta da opinião política. Então, a psicologia, ela atua também na contemporização, né, no equilíbrio disso. Nós estamos numa democracia. A rede social veio para democratizar o acesso. Mas eu deixo uma pergunta aqui para os nossos espectadores. Será que democratiza ou será que se é uma opinião diferente da minha, eu não gosto, te excluo da minha rede social? Então não é bem assim que funciona, né? Até o comentário aqui da Maria de Lourdes. É verdade, ainda te marcam nos comentários, né? E aí acaba tendo uma exposição muito grande. Aí, se você trabalha numa empresa pública e que não pode fazer esse comentário, aí fica muito complicado, entendeu? Ó, e a Angélica está interagindo com a gente de novo. Ela perguntou o que que você acha da hierarquia em área pública, onde tem muito QI, né? Quem indica. Na verdade, os QIs na área pública, o concurso público é direito de todo mundo. Agora, as indicações, se você indica alguém que tem competência, não vejo problema. Agora, você indica para conflitos de interesse, aí fica muito complicado, né? O serviço público, ele acaba ficando inchado justamente por cargos indicados, não necessariamente porque tem competência, e sim porque tem influência, né? Nós estamos vendo muito isso nas mídias, né? Não nas redes sociais. Ó, aqui Zelinha Santos comentou bom senso e ética. E Exatamente. é, Exatamente. Eu acho que o bom senso e a ética são dois preceitos, né? São duas coisas que deveriam andar junto, né? A ética, ainda eu acho que o povo brasileiro é um povo ético, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o bom senso às vezes falta. exatamente. E aí,
A gente já está quase no fim, o tempo passou voando aqui, Pedro. E, e falando das redes sociais, existem pessoas dependentes de redes sociais ao extremo que pode virar até um caso de se consultar com um psicólogo? Existe, Rodrigo, existe pessoas que têm uma avidez, uma questão muito ansiosa pelas redes sociais. Não estar conectado para a pessoa é uma coisa muito difícil, né? E aí você acaba tendo patologias como ansiedade, como depressão, como transtorno do pânico, né? Então eu tenho um caso para contar rapidinho, Rodrigo, você me permite? É, teve teve uma paciente que eu atendi que ela teve que ir para um lugar, um campo que não pegava rede social nenhuma, sinal de celular não tinha, e eu tive que fazer um trabalho com ela de dessensibilização para ela perder o medo de ir para lá. Aí você ia falar, bom, mas ela estava com medo do quê? De bicho, do quê? Não, ela estava com pavor de ficar longe da rede social. E aí, porque ela achava que ela ia perder os amigos se ela ficasse uma semana sem se conectar. Então, existe a questão da carência, existe a questão da autoestima. A rede social, Rodrigo, é importante que se diga nesse final, a rede social ela é um combustível para a autoestima. Você publica uma coisa na rede social, uma casa, significa que você está num status bacana, né? Você publica você no churrasco na piscina com os amigos, opa, legal, né? Olha como eu tô legal, como eu tô feliz. Então esse status de felicidade, essa necessidade que as pessoas têm de publicar os seus status, é uma necessidade de ser vistas, é uma necessidade de serem vistas, de serem notadas. Então tem relação direta com a autoestima, sem dúvida nenhuma. E tem Olha, pessoas muito e tem, e tem pessoas muito dependentes disso, né? Então tem pessoas, por exemplo, que têm inclusive problemas fisioterápicos, de dor aqui no pescoço, de tanto ficar mexendo no celular de cabeça baixa. Isso a gente se preocupa muito no atendimento psicológico infantil, né? As crianças, como não tem muita noção disso, a gente está tendo que atender para a gente poder trabalhar muito isso. ah, interessante. E eu ia te fazer uma pergunta aqui, coincidentemente, a Maria de Lourdes fez um comentário que casa direitinho com essa pergunta. Ela falou: Ok? Minha filha trabalhava em uma empresa de telemarketing onde ela era xingada pelos clientes, né? É a questão, eu ia te perguntar exatamente do cyberbullying, e que não só na internet, como no caso que ela comentou aí. Então, na verdade, o cyberbullying é toda a zoeira, né, todo bullying que se faz através da internet. Então, todo o constrangimento progressivo que a pessoa passa por estar em contato com o seu cliente, por estar em contato com alguém na internet, justamente por essa questão que, estando via telefone, estando via rede social, você se acha o dono do mundo. Então você pode publicar tudo, você pode falar tudo e não vai ter consequência. E a gente precisa trabalhar isso. O cyberbullying é muito prejudicial, Rodrigo. Eu, inclusive, vou fazer um trabalho na outra semana sobre cyberbullying numa escola pública que para minimizar os efeitos do cyberbullying na juventude. Então, veja bem, antigamente, na nossa época, se eu colocasse um apelido no colega, tinha duas opções. Ou o colega aceitava, ou o colega não aceitava e dava uma muqueta na cara do outro coleguinha. Hoje em dia, não dá para você fazer isso. Por quê? Porque você acaba atingindo um número de pessoas com aquela zoeira muito grande. Então, se eu xingo a Francisca de baixinha na rede social, todo mundo vai saber que eu xinguei ela de baixinha
na rede social. Tem um filme também, Rodrigo, um outro filme que fala sobre cyberbullying e assédio. Aos Teus Olhos. É um filme brasileiro com o Daniel de Oliveira, que ele é um professor de natação e a mãe de uma criança começa a fazer um bullying com ele ali por qualquer motivo e ele acaba perdendo o seu emprego. Então, isso é muito ruim. Na juventude, isso é pior ainda. Por quê? Porque mexe com a autoestima. Você chamar a menina de baixinha, a princípio não teria problema, se ela estivesse bem com a altura dela. Como ela não está e os colegas sabem disso, isso acaba ficando muito alastrado nas redes sociais. É, muito bem colocado, Pedro. E, e também eu acho que é muito interessante até o aspecto jurídico, né? Porque quando a internet nasceu, há 20 anos atrás ou mais, pelo menos para a grande população, as pessoas se aproveitavam do anonimato para xingar todo mundo, para zoar todo mundo. E aí o próprio meio jurídico foi evoluindo, foi tendo o direito digital e foram colocando regras. Hoje em dia a pessoa não pode chegar lá e xingar, mesmo que de um perfil anônimo, porque tem rastreado o IP e etc. Sim, hoje em dia, ainda bem que a gente tem esses mecanismos de controle. Mesmo assim, nós estamos numa situação em que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque as coisas ficam muito difíceis, né? Então, existem contas sendo canceladas por conta dessa questão de preconceito, né? Tô vendo até um comentário aqui da Gláucia, ela falava, antigamente a gente chorava. Realmente, antigamente a criança chorava pelo bullying, né, pela zoeira. Hoje em dia você tem componentes muito maiores, e aí a psicologia tem que entrar nisso. Exatamente. Tem bastante gente interagindo, até se possível, coloquem as suas dúvidas aqui na caixinha no ponto de interrogação, que fica mais É, fácil. E aí, senão a gente não consegue ver aqui. Pedro, pegando um gancho aqui que você falou no status de quando a pessoa posta alguma coisa, né? Na maioria das vezes, as celebridades, elas postam momentos felizes, e isso dá a impressão que a vida é uma grande felicidade e pode até causar um estranhamento para uma pessoa normal, que, nossa, mas essa pessoa é tão feliz, mas não é assim a realidade, não é? A grande questão é o seguinte: posta momentos muito felizes, amplamente felizes, e aí a pessoa pode acreditar nessa postagem que a própria pessoa fez. Então, eu, Pedro, vou postar um momento super feliz, só que a minha vida está completamente ao contrário. O que eu estou fazendo é postar para mostrar para mim mesmo, postando aquilo que eu estou super feliz. E isso acaba me dando uma confusão mental muito grande. E aí eu posso acreditar, pode ser uma realidade falsa, é bastante complexo isso. Para as pessoas, pegando o gancho do que você disse, Rodrigo, as pessoas famosas colocam lá mansões, né, cachoeiras e tal, e o outro, e o público vendo isso, ou ela vê essa questão do artista dela, do fã, de quem ela é fã, né? Ou ela vê quem ela é fã totalmente nas alturas, e isso dá uma impressão de que ela é suprassumo, e aí eu vou atrás do meu artista, eu abordo o meu artista na porta do trabalho dele, assedio o meu artista, pode ter um monte de situações aí que a gente vai ter que controlar. Então, a relação psicológica que as redes sociais têm é uma relação super positiva se souber olhar para o lado positivo e super negativa se a gente não controlar, se a psiquiatria não controlar, se a psicologia não controlar, se outras
se outros métodos de relaxamento não controlarem, então você também tem que dosar. O que eu tenho indicado para os meus pacientes é dosar um pouco a interação com a rede social, é estabelecer um horário, porque senão você não consegue fazer muita coisa. Até a Maria de Lourdes aqui comentou, parece isso mesmo, que a vida é tudo felicidades, no caso das celebridades, né? E muitas vezes é tudo mentira, né? A gente sabe que tem muita gente que posta que tá viajando e tá dentro de casa, pega a viagem anterior e fala que tá 10 dias na viagem, e às vezes nem foi, às vezes foi 2 dias. É, o grande problema, Rodrigo e todo mundo que está nos assistindo, é que na rede social você escolhe aquilo que você vai postar, né? Você escolhe. Então eu estou passando por vários problemas, eu não vou fazer isso, eu vou escolher o que eu vou postar. Se eu quero que todo mundo veja para realidade, eu coloco aquilo. Senão eu coloco uma coisa totalmente diferente. E isso acaba causando uma confusão para quem posta e para quem enxerga aquilo. E até pegando um gancho no aspecto psicológico, eu vi um vídeo do Leandro Carnal que ele falou: as pessoas geralmente postam aquilo no Instagram ou em outra rede social a vida que queria ter e não a vida que Exato, realmente tem. exato. O canal é brilhante, né? Inclusive, se eu conseguir trazê-lo para entrevistá-lo, vai ser uma coisa muito bacana. Realmente é isso. Existe um aspecto projetivo na postagem, né? Então eu vou postar eu do lado do carro ali, porque eu queria ter aquele carro, né? É, Então a rede social ela amplia essa possibilidade fantasiosa. A psicologia ela tem trabalhos incríveis sobre fantasia, né? A criança fantasia que ela é o melhor médico. E a pessoa adulta fantasia que ela tem carros, que ela tem um monte de coisa, e às vezes é a vida que ela gostaria de ter mesmo. Eu corroboro muito com essa indagação do Leandro Carnal. é. Inclusive pode até ser um tema de uma nova live, a fantasia, né? Que as pessoas criam em cima Sim, de tudo. sim, E existe essa questão da fantasia de ser o melhor. Nós somos criados, Rodrigo. Veja bem, eu não vou me estender, mas nós somos criados numa metodologia judaico-cristã que é o seguinte: nós somos a imagem e semelhança de, do Todo-Poderoso. Isso acaba nos colocando um peso nas nossas costas muito grande, porque nós somos falhos, nós somos seres totalmente falhos, nós não somos perfeitos. E a busca pela perfeição é um trabalho constante que os consultórios de psicologia está tentando retirar. Você tem que buscar a sua aceitação e não a perfeição. E isso eu não estou botando culpa em religião, em dogmas religiosos, mas existe essa busca pela perfeição e pela felicidade. Uma felicidade abstrata que nem sempre existe. olha, muito interessante, muito bem colocado, Pedro. E, e até agora a gente tem 5 minutos para concluir, né? Até a Glaucia aqui comentou, a sociedade cobra isso. A sociedade cobra isso, mas eu gostaria de fazer um comentário com a colega Gláucia, que a gente deixa ser cobrado. Então, o tempo todo a gente quer se colocar numa caixinha que a sociedade nos aceite. E não é bem isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a autoaceitação, que aí a sociedade invariavelmente vai nos aceitar de alguma forma. E agora, para a gente concluir, fugindo até um pouquinho do tema da rede social, mas super atual sobre aplicativo, qual que é o impacto psicológico da questão da Uber, do iFood, da Rappi, ainda mais em tempos de quarentena?
que você tem um aplicativo, você chama um Uber e surge um carro na sua frente e te leva onde você quer. Eu acho a Olha, tecnologia muito a favor, né? O que, que você tem a dizer sobre isso? olha, Rodrigo, eu agradeço sua pergunta, porque ela finaliza meio que com chave de ouro aí. O que acontece é o seguinte, eu acho maravilhoso, eu sou usuário de todas essas tecnologias. Sem elas, eu quero dizer para você que a gente não vive, né? A gente não vive em tempos de pandemia sem rap, sem o rap, né? Sem o Uber, sem o 99, enfim, estou falando todas as marcas sem ninguém patrocinar o seu canal aqui. Mas, mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, isso tudo é muito bacana, isso tudo é muito válido, são serviços, quer dizer, Rodrigo, olha que legal, a sociedade, ela virou uma sociedade de serviços, olha que bacana, geração de emprego e renda. Olha que bacana. Pessoas que estão sendo demitidas por conta da pandemia estão indo para o Uber, né? Estão para um novo empreendimento. Só que tem uma coisa ligado na psicologia que eu gostaria de falar com você. Essa rapidez, essa agilidade que os aplicativos dão na sociedade, essa movimentação rápida demais, causa uma ansiedade muito grande. E a gente precisa olhar para isso, né? Eu pedi um negócio no Rap, eu quero que chegue em 2 minutos. Será que isso é bacana para mim? Então, essa questão dos aplicativos é uma coisa muito bacana, mas se você for analisar, os mais velhos, às vezes nem gosta desse aplicativo, porque acaba gerando uma ansiedade que eles não conseguem controlar. E os jovens estão imersos a essa ansiedade. Então, a minha dica utilizem tudo isso que nós falamos hoje na live aqui com o Rodrigo com moderação. Não é para utilizar os aplicativos com moderação, mas talvez a expectativa tem que ser trabalhada de forma diferente. Olha, sensacional. Eu adorei a conversa de hoje. A gente vai precisar encerrar para garantir a live salva. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado ao seu público. Voltaremos em breve. Sim, com certeza. Muito obrigado. Obrigado você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.